Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre história 6, e vai falar um pouquinho sobre organização política. Então, a página do livro que nós vamos estudar é essa daqui, ó, 25 e 26, tá bom? Eu vou dar uma explicada para vocês no que mais ou menos nós estamos falando. Nós sabemos que o Brasil, ele tem um regime político democrático. Vocês já devem saber o que é democracia. Democracia é aquilo que é uma organização onde as pessoas, cada um tem o seu direito à fala e a maioria vence, predomina, contudo, todos têm o direito de se expressar e de falar. Esse regime político que nós adotamos, o governo do nosso país adota, ele tem algumas características, estão aqui nesses quadros amarelos, ó. O governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Os representantes da população criam regras, leis e direitos para todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar conflitos, disputas, favorecer o bom convívio entre as pessoas. É muito legal falar sobre democracia, gente, e muito importante falar sobre essa maneira e que as pessoas têm de viver democraticamente. Porque se não fosse democrático, se o governo não fosse democrático, não ouvisse as pessoas, ou não colocasse em leis, onde todos, aprovando essas leis, viveriam dessa forma, ia ser tudo uma bagunça, não é verdade? Então, é muito importante que o regime democrático siga essas regras. Olha lá, os governantes devem manter a ordem da comunidade, garantir o seu bem-estar e garantir que todos tenham seus direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país. Tá bom? Então, o Brasil, gente, ele é uma república federativa democrática. Nunca esqueçam isso. Brasil, tá aqui, ó. O Brasil é uma república federativa democrática, na qual todos os governantes são escolhidos de uma forma direta ou indireta. Veja bem, gente, como é que nós escolhemos os nossos governantes? Ó, o desenho já mostra. Através do nosso voto. É o regime democrático que nos permite isso. A democracia, ela vem de forma com que nós possamos participar do governo do nosso país. Como nós participamos? Elegendo uma pessoa que vai estar no governo, porque nós a colocamos lá para fazer as regras e manter tudo em ordem. Então, o voto, gente, é a parte essencial da democracia. Nós temos que usar do voto para fazer valer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos como certo, certo? Então, olha aqui, ó. Vou colocar, olha aqui, ó, na qual todos os governantes são escolhidos de forma direta ou indireta pelos cidadãos brasileiros com mais de 16 anos. E importante lembrar, com 16 anos você já pode votar. Obrigatório não é, mas você pode votar, já pode fazer o seu título de eleitor aos 16 anos. Assim, o voto no nosso país é obrigatório depois dos 18 anos, tá? Olha lá, página 25. Aqui vai falar, gente, de alguns outros regimes democráticos, tá? Então, o Brasil, a partir de 1500, era colônia de Portugal. Em 1822, ele passou a ser um país independente, tornando-se uma monarquia. O que é monarquia? Monarquia é o que tem rei, certo? Então, olha lá, nosso país já foi monárquico, lá quando tinha Dom Pedro, aqui no Brasil. Aí, gente, veio a independência em 15 de novembro de 89. E aí ele se tornou uma república democrática, tá bom? E o país também passou por um período de ditadura. A ditadura é quando o governo, gente, ele é militar, ok? Nós também, gente, temos aqui uma Constituição. O que é Constituição? É o nosso livro de leis. A Constituição, ela foi aprovada em 1891. E por que ela foi feita? Para que tudo tivesse regras, ordens, né? Então, existe regra e lei para tudo. E a nossa Constituição é que rege o nosso país em cima disso.
tá? Então, segundo esse documento, somente homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Lá em 1891, mulher não votava, gente. Isso é uma coisa muito importante da gente saber, viu? Mulher não tinha direito a voto, a pessoa que era pobre também não. Mendigos, analfabetos não votavam. Soldados religiosos, como padres e freiras, não votavam, eles não tinham direito à voz. Mas é claro que a partir daí, muita coisa mudou. E a Constituição, ela sofreu mudanças, tá bom? Então, olha, a atual Constituição, a que a gente hoje usa, ela entrou em vigor em 1988, ela teve uma reforma nessa época, tá? Então, hoje, todos os brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Isso é uma coisa importante. Existem países democráticos que não têm essa obrigatoriedade, tá? No Brasil, existe obrigatoriedade. Se você não votar, você tem que justificar, porque você não foi, e essa explicação ela tem que ser plausível, é feita através de documento lá no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Se você não der explicações, você é multado. Isso também é uma coisa séria, que todo mundo sabe, né? Que já vota tem que ter consciência disso. Os analfabetos e jovens de 16 a 18 anos e as pessoas com mais de 70 anos podem votar se desejarem. Como eu disse para vocês, os jovens lá de 16 a 18, a partir de 18 ele é obrigatório, mas antes ele não é obrigatório. E se tiver mais de 70 anos, até 70 anos é obrigatório. Depois disso, não é mais, tá bom? Atualmente, há eleições obrigatórias no Brasil a cada 2 anos. Gente, a matéria tá simplesinha, as perguntas estão aí, a professora deixou o computador aberto aqui, ó. Aí. História 6, atividade, organização política. Tem algumas perguntas, tá dentro de tudo que a professora... Deixa eu arrumar aqui. Tá dentro de tudo que a professora falou, tá bom? Qual que é o regime político no Brasil? Escreva as características do regime político atual. Em sua opinião, por que a democracia é uma forma de governo importante nos nossos dias? Tudo que está aqui, gente, está no livro, está naquilo que a gente estudou, que eu acabei de falar. Se você tiver dúvida, você pode perguntar. Tem o livro como apoio, tá bom? E eu deixei dessa vez, tem várias perguntinhas. Essas perguntinhas são importantes, coisas que nós devemos saber sobre o regime político do Brasil e sobre a história desse regime político, sobre nossa Constituição brasileira, essas coisas, ok? Então, vou virar um pouquinho aqui para mim. Legal, gente? Daqui a pouco tem outra matéria. Respondam direitinho, podem procurar a professora, ajuda a professora, não tô conseguindo... Chama no privado, manda atividade no privado para a professora corrigir, ok? Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.